Aleluia. Coisa boa é a gente estar num ambiente onde muita gente tem fome. Fome de Deus, fome da palavra. Nunca faltou comida na mesa do Senhor. O que falta para a gente é fome. Mas quando você está num ambiente onde muita gente tem fome de Deus, o ambiente fica fácil para a presença de Deus. Nós temos agradecido muito a Deus, porque desde que nós começamos aqui nesse ministério, desde os primeiros dias, aonde a gente não sabia nem ler a Bíblia direito, aonde os nossos louvores eram totalmente desafinados, aonde a palavra pregada ainda era bem rasa, mas uma coisa nunca faltou nesse lugar: nunca faltou pessoas com fome de Deus. Eu me lembro de reuniões que a gente fazia no início, lá embaixo, na Almar Diniz, na esquina, que a gente começou pequenininho. Alguns irmãos, a maioria dos que estão na liderança, alguns que estão aqui hoje, lembram disso. No domingo, o lugar, irmãos, não tinha... Porque aqui o climatizador ainda é ruim, mas tem. Quando a gente começou não tinha, não. Tinha 2 ventiladores e um calor que a gente achava que a gente ia evaporar de tanto calor que tinha lá. E nos domingos, irmãos, a igreja enchia tanto que pessoas sentavam na calçada do lado de fora para acompanhar os cultos. Ali nunca teve muito protagonismo de ninguém, não tinha nenhum show pirotécnico, mas ali tinha gente que tinha fome de conhecer Deus. Essa fome nos trouxe até aqui. Por isso que hoje nós não temos crise em usar recursos tecnológicos, porque nós sabemos que a nossa essência não está nisso. A nossa essência não está nas coisas que nós fazemos aqui do lado de fora. A nossa essência está num Deus que a gente não cansa de ter fome para buscar Ele todo dia. Eu sou suspeito de falar de Jesus, porque há 9 anos eu sou completamente apaixonado por Ele. Há 9 anos, a cada dia que eu acordo mais apaixonado por Ele. A cada dia que eu me levanto e que eu abro os meus olhos, eu digo: Senhor, o Senhor é lindo. O Senhor é tudo que eu tenho. Às vezes no caminho a gente erra o caminho, erra a vontade. E aí nessa hora a gente conhece o amor, que vai lá e te busca, te traz de volta. Se for preciso, a gente coloca no colo e fala: filho, não era por aí, mas eu vou te ensinar o caminho, porque o meu amor por você não tem limites. Eu queria dizer uma coisa para você essa noite: o amor de Deus por você não tem limites. O amor de Deus por nós é constrangedor porque não tem limites. A Bíblia diz que o amor de Deus é incondicional. Então, quando diz que é incondicional, está dizendo para mim e para você que não tem nenhuma condição que possa fazer com que Deus ame menos você. Talvez você entrou aqui essa noite e você tem tido uma vida difícil, uma história difícil, teu passado difícil, dias difíceis, condições que não revelam a natureza de Deus. Mas eu queria dizer para você que nenhuma dessas condições vão fazer com que Deus te ame menos do que Ele te ama, porque o amor dele por você é incondicional. Eu tenho aprendido uma coisa, e hoje eu queria falar sobre isso. O tema está até aqui já. Eu queria falar sobre o coração do Abba, o coração do Pai. Porque
quando a gente fala de paternidade na igreja, é uma crise muito grande, porque a maioria das pessoas tem crises paternas na vida real. Foram abandonadas pelos pais, ou foram abusadas, ou não conheceram os pais, ou os pais são separados. Então, quando fala Deus Pai, para muita gente isso não encaixa, porque a gente traz para a nossa realidade humana. E muita gente fala assim, mas e a mãe? Só fala do amor do pai, mas e a mãe? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: Deus é perfeito em tudo. Nós somos frutos de uma união perfeita. O noivo casou com a noiva. Nós somos frutos de um relacionamento estabelecido na eternidade, onde o noivo Cristo casou com a igreja. Então, a figura materna é a figura da igreja. A figura materna é a figura da igreja que gesta. A igreja, ela engravida da vontade de Deus, ela gera a vontade, ela dá à luz a vontade, e ela supre as necessidades daquilo que foi gerado. E até aqui está tudo certo, esse é o papel. Mas aonde que começa a crise? A crise começa exatamente quando a igreja deixa o pai de fora da relação. A crise na igreja começa quando a igreja começa a se tornar autossuficiente nela mesma. E então a relação da igreja com os filhos é só uma relação de suprir as suas necessidades e não de dar identidade. Porque a mãe gesta, a mãe cuida, a mãe supre, mas quem dá identidade é o pai. A igreja, ela precisa viver num ambiente que ela sabe que existe um ambiente seguro de cuidado, mas existe um pai que gerou você. E você precisa conhecer o coração desse pai. Você precisa conhecer ele na sua intimidade. Você precisa ser íntimo dele. Você precisa estar junto com ele. Você precisa saber que ele quer estar com você. Você precisa saber que você não é bastardo. Você tem pai. Você não é um fruto do acaso. Pastor, mas eu fui abandonado, eu ainda estava no ventre da minha mãe. A Bíblia diz, ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu, o Senhor, não te abandonarei. Você precisa entender que a tua vida, ela não começou no ventre. A tua vida começou no Senhor, antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Ele te gerou nele, antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, antes de você ser rejeitado, antes de você ser abusado, antes de você ficar sem seu pai, antes de você perder sua família, antes de tudo isso que aconteceu, você já era amado no céu, porque você tinha pai. Nada vai mudar isso. Existe um Abba, Pai. Existe um coração pulsando, que casou com a noiva, para a noiva gerar os filhos dele. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, ele escrevendo uma de suas cartas, ele disse assim: olha, acautelai-vos dos cães. Presta bastante atenção nisso aqui. Acautelai-vos dos cães. Você acha que o apóstolo Paulo estava falando do quê? Ele estava falando dos animais, dos cães? Ele estava falando do capeta? Estava falando do Satanás? Não. O apóstolo Paulo estava fazendo uma analogia. Ele disse: olha, acautelai-vos significa toma cuidado. Toma cuidado com os cães. Por que os cães? Quem já teve cachorro aqui, né? Eu, por exemplo, eu já tive um pet shop. A cachorra, a fêmea, ela é o único animal que é capaz de gerar no seu ventre filhos de pais diferentes na mesma ninhada. Uma cachorra, se ela cruzar no período fértil com 2, 3 cachorros, ela pode gerar 2, 3, 4, 5 filhotes, cada um de um pai. Por isso que o apóstolo Paulo estava falando: acautelai-vos disso. Porque hoje a igreja, se ela não tomar cuidado, ela conhece a mãe, mas ela não conhece o pai.
E aí fica cada um criando um pai na sua cabeça, como se a igreja gerasse filhos de muitos pais. Não, a igreja gera filho de um pai só, o noivo fiel à sua igreja, Jesus Cristo. Ele é o único pai, nosso Deus, só Ele. Você não é fruto de outro Deus, você é fruto de um só Deus, você é fruto de um só Pai, dele, do Abba Pai. Você é fruto só dele, porque senão a gente fica criando um pai da prosperidade, um pai da cura, o pai que restaura casamento, o pai que dá casa na praia, o pai que dá carro. E cada um de nós fica como se a gente fosse filho de um pai diferente. Não, Ele é o mesmo, Ele é um só, filhos de um único pai. E você precisa conhecer o coração dele, porque senão a gente nunca vai deixar de ser menino, porque senão a gente vai viver numa relação infantilizada. E sabe o que a Bíblia diz em Gálatas 4? Diz que se o herdeiro for menino, ele em nada se difere de um escravo, ainda que ele seja dono de tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui essa noite, irmão. O Senhor é dono de tudo ou não? Sim, quem acredita, levanta a mão, que o Senhor é dono de todas as coisas. E a Bíblia diz que então Ele nos adotou como filho, e então Ele nos colocou como herdeiros, co-herdeiros de Cristo Jesus. Se Ele é dono de tudo e você é herdeiro, então quer dizer que você também é dono de tudo, sim ou não? Então por que você fica fazendo campanha para ganhar as coisas? Por que você fica fazendo voto? Por que você fica jejuando e subindo no monte e pedindo coisas para Deus? Porque a gente ainda é menino, porque a gente está pedindo para Deus as coisas que Deus já nos deu. Por que eu não tenho então, pastor? Por que eu não tenho? Porque a Bíblia diz que se o herdeiro for menino, em nada se difere de um escravo, ainda que ele seja dono de tudo. Então o nosso negócio não é pedir para que Deus me dá, o negócio é se tornar maduro para assumir a herança que já é minha. Aleluia, irmão, glória a Deus. Os poderes políticos estão lutando pelo poder na terra, mas a Bíblia diz que Deus entregou a terra aos filhos. Se você é filho de Deus e entendeu o coração do Abba, essa terra é sua. Qual terra que é sua? A terra da sua casa é sua. Aquela família é herança sua. Os seus filhos são herança que o Senhor entregou para você. As suas condições financeiras foi Deus que entregou para você. Deus te entregou por quê? Porque você é herdeiro dele. Pastor, mas eu não tenho autoridade. Então amadurece, porque você ainda está menino. Porque a hora que você amadurecer, você vai ter autoridade sobre isso. Porque aí muda a jurisdição. Não é mais a jurisdição de menino, não, é a jurisdição de quem é de maior. Você precisa entender uma coisa, irmão. Deus, Ele muda os ambientes, Ele vai mudando a jurisdição. E você precisa discernir em qual jurisdição que você está atuando quando Deus está falando com você. Por exemplo, quando Deus diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos. Não adianta você olhar para Ele e falar: ô papai. Não, porque nessa hora Ele não está falando que Ele é seu pai, Ele está falando que Ele é o Senhor dos exércitos. Você tem que dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Mas tem hora que Ele vai e vai te chamar assim de meu filhinho. Mudou de novo a jurisdição. Agora não é mais o Senhor dos exércitos, agora é o Pai que está falando com você. Então agora você pode falar com Ele como filho. A gente precisa ser maduro para discernir os ambientes e herdar aquilo que Deus diz que nós tínhamos que herdar. Hoje eu quero usar um texto aqui bastante conhecido, Lucas capítulo 15, abra sua Bíblia aí, Lucas 15, verso 11. Ah não, você pode soltar um pouco essa mão para cima aí, irmão. Você está na presença de Deus. Você pode adorar o Senhor aqui? Você pode adorar o Abba Pai? Que me render e te adorar. Diga para Ele. E tudo que há em mim, e quero te ofertar. E mais ainda
vida é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Vamos, você pode fazer melhor, vamos. Te louvarei. Só a ti. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei e te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Pode aplaudir o Senhor, querido. Sabe o que Deus está procurando, irmão? Uma adoração extravagante. Adoração de quem não foi convidado para a festa, sabe? Sabe aquela mulher que não foi convidada para a festa? Que a Bíblia diz que uma mulher da cidade pecadora não foi convidada para a festa, mas quando ela viu quem estava na festa, ela falou assim: eu preciso ir lá, eu não fui convidada, porque essa religião nunca vai me convidar, porque eu não sirvo, porque eu sou pecadora, porque esse povo jamais vai querer me chamar para estar nesse lugar, mas quem eu desejo, o objeto da minha paixão está lá. Essa adoração que não mede lugar, que não espera o culto, que não fica sentado na cadeira esperando o culto acabar para receber a bênção. Essa adoração que entra e que se joga nos pés de Jesus, e que pega tudo que tem e quebra e entrega e chora, enxuga com os cabelos. Essa adoração Deus está procurando. Sabe por quê? Porque aí Deus olha como Jesus olhou e falou assim: ei, mulher, que o teu nome seja escrito, para que todos lembrem o que você fez aqui. Quem conhece o Abba sabe que pode chegar. Sabe, uma das coisas que a igreja perdeu foi a noção de quanto que Deus é acessível. Tem hora que eu acho que a gente está vivendo numa igreja que parece que esqueceu que o véu já foi rasgado, e que agora a gente pode entrar no Santo dos Santos, porque Jesus rasgou o véu, e Ele disse: agora entra, se joga, me adora, fica comigo. Eu rasguei o véu para você entrar, eu rasguei o véu para você ter acesso. Aquilo que te impedia de chegar até a mim, agora o caminho está pronto. O caminho é Cristo. Ele disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. E aí Ele disse: eu rasguei o véu, e agora você pode vir por esse caminho, porque agora você pode conhecer a verdade. Eu falei aqui hoje de manhã uma coisa que eu ouvi, que a gente pode até passar uma vida inteira conhecendo a Deus, mas a gente não pode desejar que a gente fique somente conhecendo a Ele. A gente deve desejar estar na presença com Ele, com Ele, com Ele. Sabe, o ceticismo que tem tomado conta da gente tem feito a igreja viver os extremos. Ah, irmão, já larguei esse esboço aqui, não preocupa não, tá tudo certo, deixa Deus falar aqui. Esse ceticismo que toma conta da gente está fazendo a gente ficar nos extremos.
Ou é uma igreja de menino, ou é uma igreja extremamente racional que não tem mais lugar para Deus. Porque ou a gente vive uma igreja de menino que fica só correndo, eufórico, e roda, e pula, e grita, mas não sabe, não tem consciência ainda de quem é. Ou então a gente vai para o outro lado. Aí a gente pega o pessoal racional demais, que fala assim, não pode batizar criança. Isso aí é blasfêmia. Não pode orar em línguas. Quem falou que pode orar em línguas? Não pode orar em línguas ali, é porque era a interpretação das línguas das nações. Irmão, seja livre para correr, mas deixa o Espírito Santo pegar você na sua racionalidade também. Corra entendendo para quem que você está correndo, pula entendendo para quem que você está pulando, chora entendendo para quem que você está chorando. Não dá para ser a mesma pessoa quando Deus está presente. Não dá para ser a mesma pessoa quando Ele chega. Não dá, irmão. Irmão, quem me conhece aqui há muitos anos sabe disso. Eu não dou conta de pregar o Evangelho se o meu coração não estiver queimando. Eu não dou conta. Porque como ficar indiferente diante de um Deus de tantas coisas? Como que eu vou ficar indiferente a um Deus que salvou um homem totalmente perdido? Como que eu vou ficar indiferente a um Deus que acreditou em quem ninguém mais acreditava? Como ficar indiferente a um Deus que, além de acreditar em mim, ainda diz para mim, agora você pode falar de mim? Olha isso, cara. Olha isso. É por isso que quando entra alguém aqui e a pessoa chega e fala assim, pastor, eu estou vindo de muito, já passei em um monte de lugar, o povo não quer nem me ver mais, porque eu não concordo, porque a minha vida é assim. Como que eu não vou amar uma pessoa dessa, se eu fui alvo desse amor? Sabe por que as pessoas não entendem a graça que eu e a pastora Jaqueline entendeu nesse lugar? Talvez porque elas não precisaram da graça igual nós precisamos. Eu falo com autoridade. Não é daquilo que eu ouvi falar. Eu falo com autoridade daquilo que eu recebi do Senhor. E se eu recebi do Senhor, é porque esse tesouro está aberto para vocês todos. É porque essa porta de acesso não abriu só para mim, porque essa porta abriu para derramar bênção sobre todos aqueles que acreditam que Deus é Pai, que Ele é o Abba, que Ele é o Abba. Ai, Jesus, nós temos que ler, vamos lá. Lucas capítulo 15, verso 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? E me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Deus está falando com alguém aqui. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão,
correu atrás do seu filho e o abraçou e beijou. Próximo. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, colocam um anel no seu dedo e calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Aonde que a gente está encontrando esse evangelho contrário a esse aqui? Aonde essas pessoas estão encontrando esse evangelho que não é esse aqui? O coração do Abba, o coração de Deus. Esse menino pediu a herança do pai para ir embora. Ele pediu a herança e o pai dele ainda estava vivo. Sabe, irmãos, quando a gente tem uma relação com Deus, somente pelo interesse naquilo que Deus pode me dar, eu estou matando o pai no meu coração. Eu estou dizendo para ele: ó, é muito legal o que você tem, é muito legal o que você faz, mas eu não quero ser quem você é. A parte que me interessa é só aquilo que você pode me dar e aquilo que você pode fazer por mim, porque a minha relação com você é essa. Tem muita gente que está tendo uma relação com um pai que já matou no coração porque quis somente aquilo que ele podia dar. E não fica assustado não, porque o pai deu a herança. Porque Deus não tem problema em te dar as coisas. Porque Deus não tem crise com aquilo que tem valor para você. O que interessa para Deus nunca é as coisas que você pode ter ou deixar de ter. O que interessa para Deus é se você sabe quem Ele é. Eu vim para o Evangelho para ter essa relação de interesse. Eu estava vivendo um momento financeiro complicadíssimo, quebrando literalmente. Eu falei: quer saber? Quem sabe esse Deus pode recuperar a gente e devolver para mim aquilo que eu estou perdendo. Eu fui para o Senhor querendo uma relação com Ele, uma relação de interesse. Eu fui que nem esse menino, eu fui reivindicar a minha herança. Só que eu fui pego por um amor que eu não conhecia. Eu tive um encontro com um Deus Pai. Eu não me encontrei com um Deus Senhor de escravos. Eu tive um encontro com um Deus Pai de muitos filhos. E o evangelho que nós acreditamos ser o evangelho verdadeiro é o evangelho que te traz aqui nesse domingo para dizer para você: você não teve um encontro com um Deus Senhor de escravos. O encontro que Deus marcou com você é um encontro do Pai com os filhos.
Sabe, irmãos, a relação de um pai com os filhos precisa ser uma relação responsável. E não é diferente na vida da igreja. A igreja, ela gera os filhos de Deus. E esses filhos, eles precisam conhecer o pai. Então existe uma responsabilidade em nós para que essa aliança seja estabelecida. Porque senão a gente fica bom de serviço e ruim de paternidade. A Bíblia fala que Moisés, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, Deus aparece na sarça, você conhece, aparece na sarça queimando, fala com Moisés, fala assim: Moisés, liberta o meu povo. E aí Moisés então entendeu a mensagem, conversou com Deus, resolveu o que tinha que fazer. Moisés saiu dali para ir começar a cumprir a missão de Deus. E a Bíblia diz que no caminho Deus quis matar Moisés. Agora presta atenção nisso. Como que Deus chama uma pessoa para uma missão de libertação de um povo, e imediatamente no caminho a Bíblia diz que Deus quis matar ele? Por quê que Deus quis matar Moisés? Porque Moisés não tinha circuncidado o seu filho. Porque para Deus é muito mais importante o pai fazer uma aliança de um filho com Deus do que cumprir uma missão em nome de Deus. A igreja não pode querer somente a missão, mas ela precisa ter a responsabilidade de fazer uma aliança entre os filhos de Deus com o seu pai. A nossa responsabilidade aqui não é só social, irmão. A nossa responsabilidade aqui não é só fazer comida para morador de rua, ou cuidar de criança no Avivar, ou cuidar dos idosos, ou no ministério infantil, ou seja lá qualquer ação que nós vamos fazer aqui. Essa não é a nossa missão. A nossa missão é fazer uma aliança dos filhos com o pai, porque o filho que conhece o pai, viveu o que o pai está fazendo, vai fazer a mesma coisa. Então hoje nós não fazemos porque nós queremos conhecer a Deus, nós fazemos porque conhecendo Deus, nós fazemos aquilo que Deus queria que a gente fizesse. Então cuidar de gente hoje, para nós, não é serviço social. É revelar a natureza do Abba. É revelar o cuidado de Deus em favor das pessoas. Por isso que às vezes a gente para os ministérios aqui. Eu não sei se você sabe disso. Se você não sabe, você vai ficar sabendo hoje. Quando a gente vê que o ministério começou a virar só serviço, quando a gente começa a perceber que o ministério está virando só serviço, a gente chama o líder do ministério e fala assim: vamos parar. Como assim? Mas e as pessoas? Vamos parar. E o que nós vamos fazer? Vem para a mesa, senta aqui, todo dia, reparte o pão, todo dia fala de Deus, todo dia reparte o pão, todo dia fala do amor do Pai, todo dia reparte o pão e fala do que é a nossa missão, até que fique só Cristo em nós. Porque quando só Cristo está em nós, então agora a gente não reparte mais só comida, a gente reparte o coração do Abba. Talvez você veio visitar essa igreja, não sei quando você chegou, se você veio aqui hoje. Não, vamos lá, porque esse pessoal é legal, eles têm muito serviço social. Eu já ouvi muito isso. Bem-vindo. Não ao serviço social. Bem-vindo ao encontro com seu Pai. Bem-vindo ao encontro com aquele que te gerou. O coração de Deus. O coração de Deus é um coração que nos avista de longe. O texto que nós lemos diz que esse pai estava sempre olhando, esperando o seu filho. Nós estamos aqui há 9 anos.
Há 9 anos nós estamos aqui, abrindo as portas desse lugar, porque Deus disse para a gente: façam isso, porque eu estou esperando os meus filhos voltarem. Há 9 anos a gente viu pessoas voltarem para a casa do Pai. Há 9 anos a gente tem o privilégio de estar aqui nesse lugar e saber que Deus continua aqui esperando aqueles meninos que um dia choraram aqui na frente e derramaram suas lágrimas, que um dia foram batizados no Espírito Santo, que um dia tocaram no louvor, que pregaram a palavra, mas que por condições ou por causa da religião ou por causa de muitas coisas foram embora. E não falta aqueles que dizem: envergonharam a Deus, estão envergonhando a Deus. Isso é uma vergonha, porque conhece a palavra. Isso, conhece a palavra, mas será que eles conheciam o Pai? Será que eles conheciam a Deus? Será que o que foi apresentado para eles não foi simplesmente a letra da religião? E por isso eles foram embora? E por isso eles deixaram de adorar, porque eles adoravam com o coração e as pessoas repreendiam eles para dizer: calma, menos, você está numa igreja evangélica. Porque às vezes eles queriam ir para onde os amigos estavam. Oh Senhor, Lamachê. Porque às vezes eles queriam ir só para estar com os amigos da escola, para estar com os amigos da faculdade, que não eram evangélicos. Eles só queriam estar ali, para dizer para aqueles amigos que tinha um Deus que amava eles, um Pai que não te escravizava, mas que te libertava. Eles só queriam isso. E aí disseram para eles: não pode se misturar com o mundo. E aí Jesus faz uma oração e eu peço: Pai, e ele pede: Pai, eu peço que o Senhor não os livre do mundo, mas estando eles no mundo, que o Senhor os guarde. Oh meu Deus, oh meu Deus. O que está faltando para a gente entender? Esses meninos, essas pessoas foram embora. Muitos hoje já estão no 3º, 4º casamento, porque não conseguem ficar casados, porque tem a expectativa de suprir uma carência, porque eles não conheceram aquele que preenche toda a carência. Eles não conheceram Deus, o Pai. E Deus vem aqui essa noite para dizer para você: eu estou na porta esperando. O Senhor está aqui essa noite e continua olhando para fora, esperando eles voltarem, esperando eles voltarem. Ele continua olhando de longe e Ele diz: não tem problema que vocês estão querendo me defender, dizendo que eles me envergonharam. Não tem problema vocês acharem que o problema é eles. Vocês não conhecem o meu coração. Se a gente pudesse ouvir o coração de Deus como uma música do Judson de Oliveira, você ouviria o coração dele dizer para você: eu amo as prostitutas, eu amo os ladrões, eu amo aqueles que se desviaram da minha presença. O coração de Deus pulsa, é por arrependimento, não é por uma cartilha de regras. O coração de Deus pulsa por arrependimento. Por arrependimento, todo aquele que se arrepende é aceito de volta. Todo aquele que se arrepende é aceito de volta. O Pai ficava olhando. E sabe o que me chama mais atenção? É que um dia me perguntaram isso e eu achei a resposta num outro pastor que falou. A pessoa me perguntou: por que quando a ovelha perdida se perdeu, a Bíblia diz que o pastor deixou as 99 e foi atrás da ovelha? E por que quando o filho pródigo saiu de casa, o pai ficou esperando? Irmão, entenda uma coisa aqui essa noite. A ovelha perdida, ela se perdeu.
Tem ovelhas que nós precisamos ir atrás porque elas estão perdidas. Mas os filhos que foram embora, eles conhecem a casa do Pai. O que está perdido, Deus vai atrás. Mas o que resolveu sair de casa, Deus está esperando ele voltar. Talvez você voltou aqui essa noite. Talvez foi o seu dia. Talvez hoje foi o dia que Deus falou assim: hoje é o dia de você voltar. Eu já estou vendo você. Quantos anos, meu filho, eu estou te esperando. Quantos anos eu estou te esperando. Há muitos anos, todos os dias eu olho por essa janela, na certeza de que um dia você ia voltar. O coração do Pai continua na janela esperando. Continua esperando os perdidos da religião. O coração de Deus é um coração que se compadece. O coração do Abba é um coração de compaixão. A primeira coisa que o Senhor diz é que o Pai se compadeceu do Filho. O Pai se compadeceu da situação que o Filho estava. Sabe, irmãos, às vezes eu fico olhando para as coisas que acontecem, as coisas que eu escuto. Quando pessoas chegam muito feridas até nós, pessoas chegam muito feridas de religião, da vida, às vezes caminhando, caem, e as pessoas chegam, e aí todo mundo fica doido para ver se a gente vai dar uma punição para eles, ou se a gente vai repreender eles. A única coisa que a gente sabe fazer é amar. Porque se eu tenho o coração do meu Pai, eu tenho compaixão por aquele que está voltando. Porque se eu tenho um coração de Deus, eu tenho compaixão por aquele que está tentando voltar para casa e às vezes está tão difícil. Porque não quer voltar, porque está com vergonha. Porque andou de lugar em lugar gastando a herança. E quando eu digo gastando a herança, não pense você que é só gastando no mundo com as coisas do mundo, não. Tem gente gastando a herança de Deus em igreja. Tem gente gastando a herança de Deus procurando a igreja perfeita, procurando a igreja certinha, procurando a igreja da doutrina certa, a igreja, e acaba encontrando somente religião e acaba comendo com porcos. E depois fica com vergonha de voltar, porque diz: e agora, como é que eu vou voltar? Eu falei tão mal da casa do meu pai quando eu saí de lá. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Eu não posso dizer pelos outros lugares, mas eu posso dizer por essa casa aqui. Todas as vezes que uma pessoa voltar para cá, não interessa onde ela foi, o que ela passou e que jeito que ela está. Sempre que ela chegar aqui, ela vai encontrar um coração que se compadece por ela. Sempre. Sempre, sempre, sempre. O coração de Deus é um coração compassivo. Por quê? Porque o coração de Deus é o coração que se revelaria em Cristo Jesus. É um coração que se coloca no lugar do outro. Você já parou para pensar que Jesus, quando foi descer nessa terra, Jesus, ele se fez homem. Você parou para pensar que quando Deus quis te salvar, Ele não enviou uma legião de anjos cheio de poder e de raio. Não, quando Deus quis nos salvar, Ele enviou o seu Filho do mesmo jeito que eu e você. Ele enviou Jesus para sofrer. Ele enviou Jesus para sentir o que você sente. Ele enviou Jesus para sentir a dor que você está sentindo aí agora, para sentir o abandono, para sentir a injúria, para sentir a rejeição, para sentir o coração apertado. Ele enviou o seu Filho para dizer: eu sei da tua dor, eu conheço o teu sofrimento, eu sei o que é que te aperta, eu sei o que é que te para. Filipenses capítulo 2. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus.
que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Sabe qual é a altura que você vai alcançar como filho de Deus? É a mesma distância que você estiver disposto a descer para se humilhar. Vou repetir isso aqui para você entender. Sabe qual é a altura que você vai alcançar em Deus sendo um filho? É a mesma que você estiver disposto a descer e se humilhar. Jesus no céu se esvaziou de si mesmo, desceu. Se fez homem, desceu. Foi humilhado, desceu. Foi morto, desceu. Em morte de cruz, desceu. Para que depois todo nome subiu. No céu e na terra subiu. Se dobrasse, subiu. A um só nome, subiu. O nome de Cristo Jesus. A mesma distância que você estiver disposto a descer, é a mesma distância que Deus vai te levantar, em nome de Jesus. Eu sinto que a gente tem que adorar um pouco aqui. Erga suas mãos. Nós sabemos que o Senhor é Deus. Eu descanso não é naquilo que o Senhor pode me dar, eu descanso naquilo que o Senhor é. Nós não descansamos naquilo que o Senhor pode fazer, nós descansamos naquilo que Ele é. E para a gente encerrar, hoje está bom aqui. Hoje o Espírito Santo está baixinho aqui. Ele vem aqui por causa de você. Um dia eu escutei alguém dizer: Deus não vem porque você é bom. Deus vem porque você precisa. Deus não vem na igreja porque a igreja é boa. Deus vem na igreja porque a igreja precisa. Deus sabe que a gente precisa. E o coração do Pai é um coração que abraça. A Bíblia diz que o Pai, quando avistou o Filho, correu ao seu encontro. Correu ao seu encontro. Desceu do céu ao seu encontro. Todas as vezes que Deus vê alguém arrependido, Ele corre ao encontro. Todas as vezes que Deus vê um coração arrependido, Ele corre ao encontro. Porque Ele tem prazer em dizer: esse meu filho estava morto e viveu. Ele correu, e a Bíblia diz que Ele o abraçou. Só que esse menino estava fedendo porcos.
Esse menino estava cheirando pecado. Assim como eu cheguei um dia na presença de Deus, eu cheirava pecado. E eu encontrei um Deus que me abraçou. Eu encontrei um Deus que correu ao meu encontro e me abraçou. E disse: eu vou trocar as suas vestes de pecado. Eu vou trocar a sua roupa suja de pecado. Sabe o que eu fico pensando? É que o dia que esse menino foi embora, o pai com o coração despedaçado porque o filho tinha ido embora, ele ainda foi no lugar e comprou uma roupa e disse: eu quero aquela roupa ali. Qual roupa, Senhor? Aquela melhor, daquele tamanho, do seu tamanho. Eu quero aquela roupa. É para o seu filho? É. E por que ele não vem experimentar? Não, é porque ele foi embora. Mas e o Senhor ainda vai comprar essa roupa? E ele diz: vou. Mas o Senhor é doido? Ele diz: não. Por que o Senhor quer comprar uma roupa para alguém que foi embora? E ele diz: porque eu sei que ele vai voltar. Porque eu sei que ele vai voltar. Me dá essa roupa. E aquela sandália também. Eu quero aquela sandália. E aquele anel que está na vitrine, eu quero também. E ele levou e guardou nos tesouros celestiais. O sangue que lava as nossas vestes do pecado e deixa branco, alvo como a neve, está lá te esperando. E a hora que esse menino chegou, ele disse: eu vou trocar a sua roupa de pecado. Pai, mas eu pequei contra ti. Ele diz: eu sei. E eu já não sou mais merecedor de ser chamado de teu filho. Ele diz: eu sei. Então o Senhor me coloca como um dos seus funcionários. Ele diz: não. Porque você não é meu filho porque você mereceu. Você é meu filho porque eu te escolhi. Não há mérito em você para que eu pudesse te escolher, mas eu resolvi te amar. Por isso, meu filho, está aqui. Tem uma roupa aqui para você que custou um preço que dinheiro no mundo nenhum podia pagar. Essa roupa, meu filho, é feita de sangue. Essa roupa é feita de sangue, você sabia? E aí talvez você diga para ele: qual sangue? E ele vai dizer: o sangue do meu outro filho, o sangue de Jesus. E por causa desse sangue, agora eu posso te chamar de novo de filho, porque não é pelos seus méritos, mas é pelo mérito do meu filho que desceu e morreu no seu lugar. Tem uma roupa de sangue que encobre todos os seus pecados. Porque quando você coloca essa roupa, meu filho, eu posso chegar perto de você. Porque eu, o seu Pai do céu, eu não posso comungar com o seu pecado, porque é contra a minha natureza.
Mas quando eu coloco essa roupa de sangue sobre você, todos os seus pecados foram levados lá na cruz do Calvário para que isso estivesse pronto. Pastor, então quer dizer que tem uma roupa pronta para aquela prostituta que está lá na casengue fazendo ponto lá agora? Tem. Tem uma roupa pronta para aquele travesti que está lá agora? Tem. Tem. Tem uma roupa para o ladrão? Tem, meu filho. Inclusive teve um que eu salvei lá na cruz. Mas pai, e o que vai ser da tua reputação? E ele diz: não sei, porque para mim não interessa a minha reputação. Para mim o que me interessa é que você voltou para casa. O que interessa é que você está de volta. Mas tem mais um presente que eu preparei para você, meu filho. Eu comprei sandálias. Sabe por quê, meu filho? Eu sabia que você ia voltar descalço. Porque o dia que você pegou a herança e saiu por aquela porta, você saiu para deixar a tua filiação aqui esperando, e você foi ser escravo do mundo. E todo escravo anda descalço. Como eu sabia que você ia voltar como escravo, então agora eu trouxe a sandália para devolver para você a certeza de que você é filho. E eu quero colocar essa sandália no teu pé, meu filho, para sinalizar para o mundo que o meu filho voltou e que o meu filho agora está disposto a caminhar os meus passos. Que o meu filho até comeu com porcos. Que o meu filho até gastou tudo que eu tinha sem lembrar nem que eu existia. E sabe o que te trouxe de volta, meu filho, para essa casa? A fome. A fome. Eu sei que você voltou para casa, nem foi muito por causa que você estava com saudade de mim. Você voltou porque você ficou com fome. Mas foi bom você ficar com fome, porque eu sabia que você ia voltar com fome. E eu já preparei a comida, a melhor que a gente tem. Sabe por quê, meu filho? Porque eu não te criei para comer comida de porco. Porque eu te gerei para comer no banquete comigo. Porque você foi e comeu com porcos, não quer dizer que agora você não tem direito de novo na mesa. Porque o dia que você saiu, eu sabia que um dia você ia voltar. Então o banquete está pronto, vem comer. Vem para casa comer, meu filho, vem comer. Vem comer. E para a gente finalizar, filho, para você ter certeza, eu também comprei um anel, uma aliança, porque eu também sabia que você ia voltar sem aliança. Um dia Deus fez Oséias casar com uma prostituta, fez ela trair ele, fez ele sofrer a traição, separou, e ele fez ele casar com ela de novo, para dizer: assim é a minha relação com a igreja. Muitas vezes essa igreja se prostitui, sai da minha presença, me trai e vai embora. Mas se ela se arrepender, eu caso com ela de novo. Eu trouxe um anel, meu filho, e eu vou colocar esse anel no seu dedo, para você saber que eu nunca quebrei a minha aliança com você, que a minha aliança com você é eterna. E aí então vem o filho mais velho.
Olha, eu vou dizer uma coisa para você aqui, igreja. Me perdoe, eu estou passando alguns minutos. Eu já estou terminando. Mas eu preciso falar isso. Sabe por que que o filho pródigo foi recebido com toda aquela festa? Porque quando o pai avistou, o pai correu na frente e abraçou ele. Porque se ele encontra com o filho mais velho, ele não tinha voltado para casa. Porque muitas vezes na igreja, os filhos pródigos não voltam para casa porque encontram os filhos mais velhos que ficaram dentro de casa. E esses filhos mais velhos, por não entender quem é o pai, vivem uma relação de serviço. E aí então eles acham que porque eles trabalharam muito, então agora eles teriam o direito de ter herança. E aquele que não trabalhou nada, então não teria direito de nada. E o pai, sabendo disso, o que o pai fez? Correu na frente, abraçou o menino, falou: eu vou pegar você primeiro antes que você encontre com esse filho. Porque muitas vezes a gente acha que a nossa relação com Deus é relação pelo serviço. Então eu faço muito para merecer uma herança, sendo que na verdade Deus não te chamou para trabalhar para Ele, Deus te chamou para estar com Ele. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica tentando fazer coisas para Deus, para tentar merecer Deus, sendo que Deus queria que você só estivesse com Ele, porque Ele poderia te ajudar a fazer o que você está fazendo. Eu me lembro de uma história que o pastor Paulo Júnior contou, e eu vou repetir ela aqui para a gente encerrar. Ele disse o seguinte: quem aqui tem filho pequeno? Quem tem filho com menos de 7 anos aqui? Menos de 7, amém. Então imagina a seguinte situação. Imagina que você vai lavar seu carro. Aí você pega e chama o seu filho de menos de 7 anos para te ajudar a lavar. E aí você entrega na mão dele uma bucha, um sabão e a mangueira com água. Você acha que esse carro vai ficar mais limpo ou mais sujo? Hã? Mais limpo ou mais sujo? Aham. Essa é a relação de Deus com seus filhos. Deus passa muito mais tempo arrumando as coisas que a gente estraga do que de verdade celebrando aquilo que a gente fez de certo. Porque nunca foi pelo resultado do serviço, mas sempre foi pela relação de pai e filho. Essa é uma boa noite para você voltar para a casa do seu pai. Essa é uma boa noite para você entender o coração do Abba. Eu queria que os meninos já subissem. É uma boa noite para você entender que ou você é o pródigo, ou de repente você é o filho mais velho que ficou em casa. Porque todos precisam ter um encontro com Deus, com o Pai. O filho mais velho que ficou em casa também encontrou o pai. Quando ele disse para o pai: eu trabalho há tantos anos para você e o Senhor nunca me deu nem um cabrito, e agora esse teu filho gastou tudo de maneira ilícita e você quer trazer ele de volta. Sabe o que o pai disse para o filho mais velho? Ele disse assim: você é meu filho, eu sou seu pai, tudo que é meu também é seu. Por que você não pegou esse cabrito e não fez um churrasco? Porque a gente acha que tem que merecer. Não é por mérito, é por herança. Essa é uma boa noite para você reconhecer quem é o seu pai. Eu queria te convidar a ficar de pé. Um dia eu tive um encontro com esse Deus, como eu disse para você. E assim como um exercício de musculação, de academia, todos os dias eu acordo e eu quero encontrar com Ele de novo. Todos os dias eu acordo e eu quero ver e sentir o abraço desse Pai.
Todos os dias eu acordo e eu quero ter a certeza de que eu estou na casa dele. Porque todo dia eu acordo e eu quero ter a certeza de que as vestes de sangue ainda estão sobre mim. Porque todos os dias eu quero ter o prazer de saber que eu não sou órfão. Porque todos os dias eu quero ter a certeza de que um dia eu errei muito, de que um dia eu fui embora, e que eu achei que o que eu tinha de direito era herança e eu quis gastar. Mas agora eu tenho a certeza de que eu tenho um Pai. E essa noite é a noite que Deus vai dizer isso para você. Nós vamos adorar o Senhor agora. Se você quiser vir aqui à frente fazer uma oração ou receber uma oração, fique à vontade. Mais uma vez, no final desse culto, eu sinto muita sobriedade de Deus aqui. Eu sinto que Deus traz sobriedade para você fazer de forma racional aquilo que você precisa fazer. Não é pelo êxtase da emoção, mas é pela certeza de que você entendeu. Se você sentir isso no teu coração enquanto nós adoramos, você pode vir aqui à frente, nós estaremos orando com você. Com força, me ensina a te amar. Tudo que eu preciso, só mais um instante. São tão deslumbrantes. Me faz seu filho, me leva à inocência. És meu papaizinho, a doce presença me faz o seu filho, me
preciso só mais um instante. Se Jesus me pego em teus olhos, são tão deslumbrantes. Me faz teu filhinho, me leva à inocência. És meu papaizinho, a doce presença. Me faz o teu filhinho, me faz teu filhinho, me leva à inocência. És meu papaizinho, a doce presença. Eu sinto que tem gente aí que precisa vir. Não é um protocolo religioso, querido. Até quando você vai ouvir o seu pai te chamar e você vai ficar preso aí? Até quando você vai continuar ouvindo o Senhor dizer: meu filho, eu te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança. Mas só reconhece que eu sou seu pai. Eu sei que tem pessoas aqui que estão com muita dificuldade de sair do lugar e vir aqui, porque estão ligando a figura do pai na terra com o pai no céu. Você não entendeu o que Deus está fazendo aqui essa noite. Ele está quebrando isso definitivamente na tua vida. Ele está te livrando disso para dizer para você: ei, eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai. E você precisa conhecer o meu coração. Então, querido, aproveita que nós estamos encerrando, porque Deus daqui a pouco vai parar isso aqui. Sai do seu lugar aí, vem aqui na frente. Deixa de ficar amarrado aí. Sai daí, vem pra cá. Sai do seu lugar aí, vem pra cá. O que você está fazendo aí? Sai daí, vem pra cá. Sai do teu lugar e vem agora. Se o coração está queimado, vem aqui pra frente. Vem aqui pra frente, dá um passo de fé. Sai do teu lugar, pega na mão da tua família. Fala: vamos lá, vamos lá. É meu pai, vamos lá. Vamos lá. Eu descobri que eu tenho um pai. Sim, Deus.
Existe um reino. Existe um reino. E esse reino tem um rei. E ele resolveu te colocar como herdeiro desse reino. Um Deus dono de toda a criação resolveu vir habitar dentro da sua criação. Ele está aqui. Ele está aqui. O Espírito Santo está taxiando aqui por cima. Se você levantar suas mãos e dizer: Espírito Santo, pode pousar em mim. Pode pousar em mim. Ele vai pousar em você e Ele quer fazer morada no teu coração. Ele quer fazer habitação em você. Ele diz: eu não vim te fazer uma visita, eu vim morar em você. Eu vim morar em você. Eu vim morar em você. E eu não te solto mais. E eu não te solto mais. Essa é uma noite para ficar na nossa memória. Um Deus que ama te dar presentes, mas o que de verdade Ele quer é estar presente. A visitação doce do Espírito Santo. A visitação doce do Espírito Santo. Deixa Deus te abraçar aí agora. Teu amor declarou no nosso coração que essa casa é de Deus.
nós, como os pastores dessa casa, eu quero fazer aqui um apelo diferente. É um apelo muito específico. Se você já pastoreou alguma igreja, se você já esteve num lugar onde você cuidou de ovelhas, e está aqui nessa noite, eu queria que você nos procurasse no final do culto, porque eu quero ter você na minha mesa. Se você é da família real, um sacerdote que o Senhor te chamou, te separou para isso, e por algum motivo você não está no lugar a qual o Senhor te chamou, se você por acaso é um Mefibosete que está aqui nessa noite, eu quero te trazer para a nossa mesa. Eu quero que você se assente com a gente. Eu quero te conhecer. Eu quero ouvir sua história. Mas se você também é uma pessoa que está aqui e que por humildade chegou na casa do Pai, alguém que já foi pastor e chegou na casa do Pai somente para ser alimentado, para ser servo dessa casa, eu quero que você nos procura, porque a sua humildade em estar aqui sem querer aparecer, só para estar na presença do Senhor, faz com que a gente pare para te ouvir. Nós queremos ser humildes como vocês, e eu também quero ter você na minha mesa. Amém? Não saia daqui sem nos apresentar. Eu quero te conhecer. Essa casa é uma casa de paternidade. Nós vamos cuidar de você e nós vamos fazer com que você continue com o seu chamado. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Que noite incrível. Eu sei que o que Deus está começando aqui não vai parar. Deus é Deus de ambiente. Deus mudou o ambiente dessa igreja há alguns dias. Ele trouxe a gente para uma nova estação. Mas tem uma palavra sobre nós. Essa palavra caminha conosco desde sempre. Que essa casa nós seríamos pais de pais. Porque Deus não tem neto. Nós queremos ser pais dessa casa, porque Deus vai levantar muitos pais dessa casa, que vão gerar muitos filhos, que vão se tornar pais de outras pessoas, até que Jesus volte. Até que Jesus volte. Você tem um lugar nessa mesa, irmão. Você tem um lugar nessa casa. Em nome de Jesus. Se Deus fala no teu coração que você precisava de um lugar para você fluir no Espírito Santo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à casa do seu Pai. O coração do Abba te espera. Em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração de verdade. Então aplauda o nome do Senhor nesse lugar. Aplauda o nome do Senhor. Ergue suas mãos. Que o amor de Deus Pai, que se revelou na graça do Filho Jesus, para que hoje você tivesse comunhão, consolo e unidade em uns com o Espírito, o Espírito Santo de Deus. Que você saia daqui essa noite, que o teu rosto resplandeça a glória de Jesus, que essa semana o mundo possa saber através de você que eles têm um Pai, o Abba Pai, o coração que espera os filhos de volta, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez.